Boa tarde. Agora vamos encerrar a última apresentação do evento. Vou falar sobre qualidade de serviço com MikroTik. Então, minha apresentação, meu nome é Flávio Gomes Figueira Camacho. Eu sou diretor de TI de uma empresa de SCM, de um provedor de internet, de SCM, que é a VIPNet. Sou mestre em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense e dou aula na pós-graduação da Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro, na verdade, Niterói. Já dei palestra em todos os mundos até hoje, venho regularmente apresentando alguma novidade ou algum tema de interesse. E tenho as certificações da MikroTik, sou Trainer Academy e sou trainer também da MikroTik. Então, a gente vai falar do o que é QoS. QoS, qualidade de serviço, Quality of Service. O que é isso? É administrar os recursos disponíveis da melhor maneira possível, porque o QoS ele é uma técnica utilizada quando você é pobre, quando você tem pouco recurso. Se você tem recursos sobrando em todos os aspectos, não tem porquê de nenhuma maneira administrá-los. Mas quando os seus recursos são finitos, é importante que você administre-os da melhor maneira possível para que você consiga ter um melhor aproveitamento deles. Uma coisa importante é que QoS não faz mágica. QoS não fabrica link, nem fabrica recurso. Ele só administra os recursos. Então, se você não tem link sobrando, não tem QoS que resolva o problema do seu link. O que o QoS vai fazer é, já que eu tenho pouco link, alguns clientes vão ter mais e outros vão ter menos, e para mim melhorar a condição de um cliente, eu tenho que piorar a condição de outro. Não tem mágica no processo. Quando quer implementar QoS, a primeira coisa, você tem que identificar o tipo de tráfego e a sua necessidade. Cada empresa tem uma característica diferente. Não existe uma fórmula pronta para dizer que faça assim ou faça assado que para você vai resolver. Não. Primeira coisa, você tem que identificar seu tráfego. Você tem que marcar o seu tráfego e monitorar o seu tráfego. Ver o que você tem de tráfego HTTP, de tráfego de voz, de tráfego de e-mail, de outros protocolos e quanto você gasta de banda em cada um deles. Uma vez que você entenda como é que a sua rede funciona, como é que ela está operando, aí você começa a classificar os tráfegos que você monitorou, ou que você marcou anteriormente. Então, do montante de tráfego que eu tenho, quanto é de cada um. E, por último, você vai definir as políticas para cada tipo de tráfego. Aí, sim, você vai dar uma prioridade para um tipo de tráfego em relação ao outro, vai mandar tomar uma ação X quando houver um congestionamento, vai aumentar a probabilidade de você descartar um pacote de um em relação ao outro. Aí você, sabendo já, tendo o teu tráfego identificado, classificado, aí você vai criar políticas para atuar na sua rede, no seu cenário, que você acha que estão adequadas ao teu plano de negócio. Algumas medidas de desempenho. Quais são as medidas de desempenho principais que a gente avalia numa rede? O atraso de uma rede, então, é o tempo que leva o pacote para... O pacote 1 saiu aqui, percorreu a rede, chegou, e ele levou um tempo para poder percorrer. Atraso ou latência, o pessoal fala muito latência também. Ou seja, o tempo necessário para aquele pacote. Isso influencia muito a sensação do seu cliente em relação a algumas protocolos de rede, como o VoIP, por exemplo. Se o pacote demorar muito para chegar, a voz vai picotar. Então, voz, por exemplo, é altamente sensível a atrasos na propagação. Outro item de desempenho é o jitter, que é o quê? É a sequência, é a variação estatística do atraso na entrega de um pacote. Ou seja, os pacotes deveriam, em condições ideais, seguirem um atrás do outro e a distância entre eles tinha que ser igual. Do momento que eu tenho uma distância entre eles diferente ou alterada a sequência, chegou o terceiro antes do segundo, isso é um parâmetro que vai ser medido pelo jitter e que é muito ruim, degrada a qualidade da sua rede. A última medida de desempenho é a perda de pacote. O pacote 2 simplesmente não chegou. Mandei o pacote 1, o segundo 2, o 3, o 4, o 2 não chegou. A perda de pacote causa uma perda de informação e que também deteriora a sua rede. O que é? Vamos ver como é que funciona a parte do excesso de tráfego. Se eu tenho um roteador, e ele tem duas interfaces de rede, duas interfaces de 100 megas, e estão chegando 200 megas nesse roteador, 100 por cada interface. Ele só tem uma interface de saída.
Então, ele não tem como fazer mágica. Ele vai pegar, chegaram 2 pacotes, ele vai mandar um pacote e vai guardar um na memória dele. No segundo seguinte, ele vai pegar esse pacote que estava aqui e vai jogar na interface. E vão chegar 2 pacotes novos. Então, ele vai ficar com 2 pacotes na fila dele. No terceiro segundo, ele vai pegar o primeiro pacote e vai mandar. E vai receber 2. Vai ficar com 3 pacotes na fila. Então, isso é o que a gente chama de sobrecarga no link de entrada. Isso faz com que você tenha o quê? Um aumento na latência do teu pacote. O teu pacote estava com 1 milissegundo, 2 milissegundos, vai aumentar o tempo dele, porque ele vai perder um tempo agarrado nessa fila de saída, que vai justamente atrasar ele. Se a quantidade de tráfego for muito grande, vai chegar um ponto que a fila vai estourar. Não vai ter memória para armazenar esses pacotes. E aí, o que acontece? Você vai ter descarte de pacotes. SLA é um acordo de nível de serviço, Service Level Agreement, onde você decide, junto com o teu cliente, quais são as condições que você vai prestar um serviço para ele. Então, você pode estabelecer condições onde você tem uma banda contratada e você pode dizer para ele que a perda máxima de pacote vai ser de 0,01%, que o atraso não vai ser inferior, vai ser, na média, inferior a 5 milissegundos. Então, você está estabelecendo a qualidade do serviço que você está prestando para aqueles clientes. Nem todo mundo assina acordo de SLA com o cliente. Mas quando você assina um acordo com o cliente de SLA, você está dando um serviço VIP para ele. E um serviço mais caro que você está oferecendo a ele. Se você tem um cliente com SLA e outro sem SLA, e a sua rede sofre algum tipo de congestionamento, você tem que priorizar os clientes que têm aquele tipo de serviço contratado com alta disponibilidade, com um valor agregado maior. A necessidade de QoS numa rede é porque você tem um grupo de vários usuários e esses usuários têm características diferentes. Um usuário específico tem uma garantia de serviço maior, tem um contrato com você que diz que você tem que prestar para ele um serviço de melhor qualidade. O tráfego dele tem que ser marcado para que você consiga garantir que ele tem um serviço realmente superior ao dos outros clientes no momento de congestionamento. Isso tem que ser garantido no acesso do cliente e depois no núcleo da rede até chegar no destino final desse pacote. A garantia tem que ser feita de ponta a ponta. Você marca na entrada e vai garantindo dali para frente. Diferentes serviços têm diferentes classificações, diferentes necessidades. Um serviço de VoIP, por exemplo, ele tem uma necessidade de banda muito pequena. Então, não preciso de banda grande para poder prestar um bom serviço de VoIP. Agora, eu preciso de um serviço que tenha muito baixa perda de pacote, um atraso pequeno e muito baixo jitter. Esses 3 parâmetros vão interferir muito na qualidade do serviço, enquanto que a banda em si, que é o que todo mundo mais avalia, não é um item crítico para VoIP. Os canais custar 80K, 30K, usam muito pouca banda no canal de voz. Já um dado de streaming, por exemplo, ele tem uma alta sensibilidade à banda, mas já não é tão crítica a condição de atraso dele ou de perda de pacote. Por quê? Porque eu tenho um buffer. Então, quando você faz um streaming, você acumula aí 1, 2, 3, 5 segundos de música ou segundos de vídeo no teu computador. Então, alguns pacotes perdidos, um atraso, uma latência maior que oscile, eu uso essa memória, essa quantidade de vídeo armazenada para compensar isso. Então, ele já precisa de muita banda, mas as requisições de rede dele são bem menores. No caso de QoS, você tem o host e você vai ter, no nó principal, aonde ele está ligado, os mecanismos de QoS. Então, os mecanismos de QoS são geralmente aplicados na entrada do host, aonde eu vou priorizar, vou descartar, vou usar um mecanismo qualquer de host a host. E, entre os hosts, essa sinalização que eu aplicar aqui, ela tem que ser seguida. Não adianta eu marcar o pacote desse cara no primeiro host se o segundo nó da rede não reconhecer essa marca e não souber como tratar esse dado, como tratar esse pacote. Então, a sinalização tem que ocorrer de ponta a ponta, de host a host, para você garantir que em todo o caminho do pacote, aquela marcação, aquele nível de serviço vai ser seguido. Nos anos 90, o IETF embarcou 3 metodologias de QoS. A primeira metodologia implementada foi a melhor esforço, best effort, ou seja, onde você não garante nada e a rede simplesmente tenta entregar o pacote da melhor maneira possível. Bem nas origens da internet,
Não existia diferença entre um pacote e outro. Todos os pacotes eram tratados de forma igual. Porque só o que passava ali era serviços de e-mail, serviços de web. Então, qualquer pacote tinha a mesma prioridade, a mesma característica. Conforme a internet foi crescendo e foi evoluindo, e foram surgindo novos serviços, como VoIP, streaming, serviços bancários e outras coisas, aí foi se percebendo que alguns tipos de pacote eram mais exigentes do que outros. E o IETF começou a tentar criar metodologias, RF6, para poder tratar esse tipo de pacote de forma diferente na rede. Tratar de forma mais adequada à necessidade daquele tipo de tráfego. Você atrasar um pacote de e-mail não vai fazer nenhuma diferença. A pessoa é tolerante se o e-mail demora um pouquinho mais, um pouquinho menos a entrar. Agora, ela não é tolerante num vídeo que está travando, congelando, está assistindo e para no meio da ação e você tem que esperar carregar de novo. As pessoas não toleram esse tipo de sensação de congelamento. Então, quando se percebeu que tinham tráfegos diferentes, que eles tinham que ser tratados de forma diferente, surgiram os primeiros serviços de controle, que foram os serviços diferenciados, ou INT Service. DIF Service. O que ele faz? Ele cria uma marcação em cima do pacote, mas não marca o caminho do pacote. Ele não garante o caminho. Então, o serviço foi baseado, basicamente, numa coisa muito parecida com o que uma ambulância ou que um carro de polícia ou bombeiro utiliza. Botou-se uma sinalização em cima do pacote para que ele conseguisse romper. Então, no caso de um congestionamento, do engarrafamento, se a ambulância ligar o giroflex dela e acionar a sirene, ela vai conseguir andar mais rápido do que qualquer outro veículo que não tem esse tipo de sinalização. Então, inspirado nesse modelo, foi criado o sistema de service onde você marca o pacote. Você pega um pacote e dá uma marca para ele. Marca alta prioridade, marca baixa prioridade, marca média prioridade. E aí os roteadores vão trabalhar aquele pacote de acordo com a marca que ele recebeu. Se ele chegou com uma marca de alta prioridade, ele vai na frente. Chegou um com marca de baixa prioridade, vai ficar para trás. E o roteador vai decidir, baseado na marca, quem vai sair primeiro. O MPLS veio em seguida, justamente para fazer um controle de recurso de tráfego agregado, ao longo de um caminho pré-definido. Então, o MPLS tem a vantagem de que ele não está no pacote. Ele reserva um caminho em todos os roteadores do pacote, do caminho. Então, você tem um tráfego 100% reservado, seria uma coisa semelhante a uma seletiva, a uma via expressa, uma via que só passa ônibus, por exemplo. Ou uma fila de banco, onde você tem uma fila para velhinho e uma fila para pessoas que não são de idades menores. Então, tu tem uma fila prioritária só para aquele tipo de pacote. Só que essa metodologia do MPLS, de você reservar o recurso de uma ponta a outra, ele é muito interessante porque ele é mais eficiente do que o diferenciado. Porque se um roteador estiver sobrecarregado, mesmo que, se o trânsito na via parar de vez, não tem sirene que faça a ambulância andar. Então, em casos de congestionamento muito intensos, o DIF Service não resolve. Agora, se eu tenho uma faixa só para ônibus, vai engarrafar, e as pessoas fossem bem educadas, e ninguém, em hipótese nenhuma, pulasse para a faixa do ônibus porque engarrafou a principal, a faixa do ônibus está 100% sempre desimpedida. Então, mas a desvantagem disso é que você pega uma parte do teu recurso, você perde se você não tiver tráfego nele. Então, na fila do banco, eu tenho um caixa só para velhinhos. E se aquele caixa é só para velhinho, mas não tiver nenhum velhinho, aquele caixa fica parado. Ele não vai trabalhar. E eu tenho uma fila gigante de pessoas querendo acessar o banco. E aquelas pessoas estão olhando para a fila do velhinho que não tem ninguém. E o caixa não atende outra pessoa que não seja velhinho. Então, você está desperdiçando aquele recurso. Essa é a desvantagem do serviço utilizando um caminho pré-definido, como o MPLS cria. E aí surgiu a terceira solução, que é o INTSERV, Serviços Integrados, onde você reserva o recurso num caminho de ponta a ponta apenas para aquele fluxo. Então, na hora que você vai ter uma ligação telefônica, os roteadores se comunicam e abrem um canal, reservam um canal para aquela ligação. Você desligou a ligação, aquele canal é liberado e aquele recurso ele é disponibilizado para que outra pessoa utilize. Ele não fica travado nem ocioso. Então, se você tem uma aplicação qualquer e tem um usuário qualquer da aplicação, o usuário solicita ao servidor o recurso, o streaming, o vídeo, a chamada de voz, o que quer que seja. O servidor, além de responder, ele passa para a estação cliente o path, ou seja, qual é o caminho que o pacote, na hora que veio até ele, passou. Ele vai registrando cada roteador no caminho. E ele retorna com o path associado. Nesse momento, a estação cliente
manda uma solicitação de reserva de recurso que vai passar por todos os roteadores, reservando a banda, a latência, a disponibilidade que está contratada. E aí a aplicação começa a mandar a informação dela através desse caminho. Com isso, entre o servidor e o cliente, eu crio um circuito virtual que vai ter reservado em cada um dos nós do caminho os recursos que eu preciso para poder manter aquele fluxo de informação constante e adequado à necessidade dele. Isso seria os serviços integrados com reserva de recurso. Então, eu tenho um cliente, ele tem que buscar uma informação no servidor, ele precisa de uma quantidade de banda e de uma latência X específica, ele vem até o cliente, até o servidor, solicita isso e reserva em todos os roteadores do caminho aquela banda. Na hora que aquela comunicação com o servidor encerrar, simplesmente esses canais vão ser liberados e esses recursos liberados para que outra pessoa utilize. Isso seria uma reserva RSVP. O MikroTik implementa todas essas soluções. Aqui a gente não tem a intenção de ensinar tudo o que vai fazer, como configurar cada coisa, porque não seria muito viável. Para isso, o ideal seria fazer um treinamento específico de QoS. Mas é bom vocês saberem tudo que está disponível no MikroTik e todas as maneiras de se trabalhar, porque em cima disso você vai conseguir planejar a tua solução e fazendo um treinamento, fazendo uma consultoria com alguém, buscar alguém que consiga implementar isso para poder melhorar o desempenho da rede de vocês. Na agregação de fluxo, eu tenho vários clientes na minha rede, por exemplo. Usuário A, usuário B, usuário C, usuário D. O usuário A é um usuário de nível ouro, aquele cara que paga mais caro pelo link, é um usuário VIP, que não pode parar nunca. Eu vou ter um segundo tipo de usuário, que é o usuário prata, que tem um valor agregado menor. E, por último, aquele cara que paga quase nada e que não tem grande peso na nossa receita, que é o usuário bronze. Quando chega cada informação deles na minha borda, que pode ser uma borda maior ou menor, não faz diferença, eu vou ter túneis ou filas, uma fila para cada um, para me tratar cada tipo de usuário de uma maneira diferente. Então, no caso dos usuários ouro, ele vai sair pelo túnel lilás. O usuário prata vai sair pelo túnel verde. E os usuários bronze vão competir pelo túnel azul. E esse túnel não está só na minha borda, ele está por todo o meu núcleo, por toda a minha rede. Cada fluxo desse vai ser agregado num feixe que vai ser tratado de forma adequada, a garantir a qualidade do serviço que foi previamente contratada. Uma outra maneira de se fazer qualidade de serviço é usando o tal do Different Service, DS. Então, esse aqui é o pacote IP. No pacote IP, eu tenho um campo nele chamado Type of Service, que é um campo que eu vou colocar ali o tipo de serviço que está sendo carregado naquele pacote IP. Então, ele tem um campo de 6 bits, onde eu posso dizer o tipo de serviço que vai ser carregado. Se é um serviço de alta prioridade, baixa prioridade, que precisa de muita latência, baixa latência, de muita banda, de pouca banda. Então, cada pacote, quando chega o roteador, abre o pacote, analisa esse campo, e em cima do que tiver nesse campo definido, ele vai tomar uma ação com esse pacote diferente. E a gente consegue escrever nesse campo, determinando qual é a ação que a gente quer que o nosso roteador, ou os roteadores do meio da nossa rede, vão tomar com aquele pacote. Então, por exemplo, você pode ter, como são 6 bits, eu tenho várias configurações diferentes. Então, eu posso escrever ele com valor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, na prioridade do HTB, que é usada na Kiwi do MikroTik. Ou eu posso botar em hexadecimal também, e escrevendo bit a bit. Se são 6 bits, pode ser tudo 0, 0000 até 1.1, que é de 0 a 7. Esse tipo de, se tiver essa marcação no pacote, vai ser o quê? Vai ser uma rota default, rota padrão, baixíssima prioridade. Se eu tiver todos os bits marcados como 1, por exemplo, vai ser um pacote chamado pacote de controle de rede, que é a maior prioridade que pode ser fornecida. Essa tabela aqui é só um exemplo. Vocês, no provedor de vocês, podem fazer a tabela como vocês quiserem e marcarem como quiserem os pacotes. O importante é que você botou uma marcação qualquer, um número qualquer que você botou no pacote, que os seus roteadores em toda a rede reconheçam aquele número como significando alguma coisa. Usar esse modelo aqui é ruim. Por quê? Porque se você conhece isso aqui, você pode marcar seu próprio pacote com alta prioridade e ele vai ser reconhecido em toda a rede e uma pessoa inteligente vai conseguir fazer o pacote dela ter prioridade sobre os outros. Então, é interessante que vocês criem as suas próprias tabelas de prioridade, as próprias numerações de vocês e, com isso, especifiquem os planos, os formatos, como vocês vão implementar.
No MikroTik, você tem dentro da opção Firewall, a opção a aba Mango, que é onde você faz a marcação dos pacotes IP, com base em algum comportamento específico. As marcas que estão incluídas no Mango podem ser utilizadas tanto para QoS, para NAT, para controle de banda. Então, onde é que a gente marca esses pacotes? Que a gente fala, tá, então marcar pacote é uma maneira de eu conseguir selecionar eles e criar políticas com eles. Aonde isso vai ser feito? No Mango. O Mango é o local onde você marca o pacote. Lá você pode, inclusive, mudar o campo Type of Service do pacote. Ele vai vir com o padrão 000. Você pode mudar isso para poder dar uma prioridade diferente. Mas na prática, a gente vai ver isso aí, como é que funciona. Essa aqui é a sequência de um diagrama de blocos, para a gente ver onde é que fica cada informação. Então, nós temos a interface de entrada e temos o Mango Pre-Routing. Ou seja, a primeira coisa que acontece antes da decisão de roteamento é justamente a marcação do pacote. Depois disso, eu tenho uma marcação do input antes do processamento e eu tenho uma marcação antes de enviar para a interface de saída. Então, as marcações de pacote vão ocorrer, elas vão ser utilizadas antes das ações de decisão de roteamento ou de processamento local do pacote. Elas podem incluir, tem 3 marcas que o Mango te dá a opção de marcar. Marcas de conexão, que marcam o primeiro pacote de uma conexão nova. As marcas de pacote, que marcam todos os pacotes que tiverem aquele critério pré-definido. E as marcas de roteamento, que são usadas para usar em políticas de roteamento. Cada pacote só pode conter uma marca de cada tipo. Não pode ter 2 marcas do mesmo tipo. As marcas de pacote podem ser feitas indiretamente, usando a Connection Track, ou seja, eu marco a conexão e todo pacote que entrar naquela conexão vai sofrer aquela política pré-estabelecida. Ou eu posso marcar diretamente o pacote, e aí para cada pacote eu vou marcar e vou dar um match nele. Marcar a conexão é mais eficiente, você gasta menos recursos, o teu firewall funciona melhor, gasta menos processamento, mas precisa saber trabalhar com as conexões. Para a gente fazer a marcação do que vai aplicar a política de QoS, a gente tem que marcar o pacote, a gente vai marcar o que estiver saindo do roteador. Então, importante, as filas são aplicadas, as queues, na saída. Você não consegue implementar controle na entrada. Você não tem gerência sobre a entrada do seu roteador. A porta está aberta e os dados vão chegar ali dentro. Você pode gerenciar o que sai do seu roteador. O que entra, você não tem como controlar. Controlar a banda entrante não dá. Você tem que controlar as bandas saintes. A entrante você pode controlar indiretamente, por descarte de pacote, através de rota. Mas o teu controle, basicamente, tem que ser feito em cima da banda sainte. E você descartar pacote TCP, não tem problema. Porque o próprio TCP vai recuperar e vai recuperar o pacote. Já o UDP é complicado. Quando você descarta o pacote de UDP, você perdeu, literalmente, informação do seu... Então, a política de controle em cima do UDP, ela é muito mais nociva do que em cima do TCP. Os termos mais usados em QoS são Queue Discipline, que é a disciplina de enfileiramento. A gente está querendo criar... Queues são filas. Então, eu posso ter uma única fila, onde todo pacote que entra sai, ou eu posso ter várias filas. Então, eu classifico o pacote, boto o pacote numa fila que tem maior prioridade, uma segunda fila de menor prioridade, uma de maior banda, uma de menor latência. Eu posso criar várias filas de saída do meu roteador. Então, antes do meu roteador jogar o pacote na interface de saída, ele vai jogar numa fila que está previamente escolhida para aquele tipo de pacote, para aquele cliente, para aquele serviço. Então, eu posso ter vários algoritmos diferentes aplicados às filas. Outro termo utilizado no MikroTik, em QoS, é o tal do Limited ou SIR. Limited é a taxa de dados, é a banda que eu estou garantindo para o meu cliente. Diferente do Max Limit, que é a banda máxima que o meu cliente vai poder utilizar. Então, eu tenho a banda garantida e tenho a banda máxima que ele pode utilizar. E tenho a prioridade que eu dou a ele. A prioridade só é utilizada depois que o limite de tráfego é atingido. Então, no MikroTik, para fazer shaping, ou seja, controle de banda, a gente utiliza o Limited, que é para garantir banda, e o Max Limit, para não permitir que ele exceda um limite pré-definido. Para fazer priorização de pacote, a gente vai usar o Priority, que vai de 1 a 8, sendo 1 a maior prioridade. O Priority só funciona quando o Limited for alcançado. Onde é que está no MikroTik isso? Na aba QoS do MikroTik,
vocês têm lá, que o pessoal, todo mundo usa, o Max Limit. Essa opção Max Limit vai limitar o máximo de banda que o cliente pode utilizar. É uma limitação de banda. Mas a gente tem uma segunda aba, que é na aba Advanced, aonde você tem a opção Limit Edge. Isso aqui é a banda que você quer garantir para o seu cliente. Você não quer que, em hipótese nenhuma, ele tenha menos do que essa banda estabelecida aqui. O MikroTik não faz mágica. Se você tiver 100 megas e quiser garantir 200 megas, ele não vai conseguir fabricar 100 megas de banda para o cara, porque você botou 200 megas na garantida dele. A soma da garantida de todos os seus clientes tem que ser igual à sua banda total contratada, de saída. Senão, ele não faz mágica. Mas ele garante... Agora, se você fizer corretamente, ele vai garantir que o que você botar no limited, aquela banda mínima, o cara vai ter sempre. Mas está sobrando banda. Está sobrando banda, os clientes não estão usando naquele momento, então ele vai poder utilizar o Max Limit. Então, ele tem uma banda garantida de 1 mega, mas ele pode ter 10 de Max Limit. Tem banda sobrando, ele vai usar 2, vai usar 3, vai usar 4, vai usar 5, vai usar até 10 megas. Mas na hora que todo mundo entrar na rede ao mesmo tempo, pelo menos 1 mega o MikroTik vai garantir para ele o tempo todo. E a prioridade é selecionada também na aba Advanced, onde você pode dar uma prioridade diferente. O que a prioridade vai fazer é distribuir a banda que sobrou entre aqueles que tiverem maior prioridade. Eu tenho 100 megas de banda, um usuário de 10 megas. Está sobrando 90? Tenho 2 de 10 megas. E está sobrando 80? Esse 80 que sobrou, eu faço o que com ele? Eu entrego para o usuário que tiver a maior prioridade. No cenário aqui do exemplo, temos um ATAzinho ali. Conectei um telefone IP no ATA. O IP do ATA, 192.168.1.2. Está ligado numa RB. Está ligado na RB2, está ligado na RB3 e chegou num servidor VoIP lá com IP 192.168.80.1. Então, a gente quer fazer o quê? A gente quer garantir que o tráfego do VoIP dele tenha prioridade sobre os outros tráfegos que estão rodando na rede. Porque se picotar a ligação, ele vai reclamar da ligação. Agora, se o e-mail demorar um pouco mais, se a página demorar um pouco mais para abrir, teu cliente não vai reclamar. Então, a gente quer priorizar o tráfego desse ATA. O desenho ficou nesse formato, telefone, ATA, RB ligada no servidor VoIP. Como é que a gente faria o diff service nesse caso? Você vai usar a aba Mango e vai no canal pré-routing. O source address, a gente colocou aqui, o IP do seu ATA. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que antes da decisão de roteamento, eu pego tudo que tiver origem nesse IP, que é o IP do ATA, eu vou dar o que para ele? Vou mudar o DSCP dele para um valor que eu defini como 40. 40 vai ser um valor considerado o valor do VoIP. Então, todo VoIP meu vai ter 40, por exemplo. Então, é bem simples marcar isso. Nos roteadores no meio do caminho, eu vou ter que também fazer a garantia disso. Então, eu vou ter que usar os canais forward também, certo? Porque não basta marcar só no roteador de entrada. Todos os roteadores no meio do caminho da tua rede vão ter que reconhecer aquela marcação. Então, você vai usar o canal que você quiser, os canais necessários, vai trabalhar na aba Mark Packets e vai marcar o pacote com essa marca que você criou lá no DSCP. Você vai ter uma marca lá 40 associada àquele ATAzinho. Agora, esse ATA 192.168.1.20 está com o pacote dele sendo marcado no roteador 1. O roteador 2 reconhece essa marca como sendo uma marca que tem que dar algum tipo de ação para ela, de maior velocidade, menor velocidade, melhor latência, dar uma prioridade na saída. Chegou no roteador 3. Como essa marca foi uma marca marcada no pacote, uma type of service, ela acompanha o pacote por toda a vida dele, diferente das marcas do Mango, que só funcionam dentro do roteador. Essa é uma marca que ela é permanente, até chegar no servidor. Então, eu garanti de ponta a ponta que aquele pacote tivesse uma prioridade. Numa situação real, isso não seria muito prático de ser feito, porque eu teria que marcar em todos os ATAs. Se eu tiver 200 ATAs na minha rede, eu tenho que ir um por um dos roteadores, sabendo o IP do ATA, para poder fazer isso funcionar adequadamente, para garantir que a comunicação entre o ATA do meu cliente e o meu servidor VoIP vai funcionar de forma eficiente. A gente pode fazer de uma maneira mais inteligente, marcando como Destination NAT. Então, eu vou pegar em todos os roteadores e botar que quando o pacote tiver destino ao meu servidor VoIP, ele vai ter uma marca,
pode ser a mesma marca 40. Pulei aqui. Eu estava olhando para cá. Ele vai ter a marca 40, então toda a minha rede reconhece que qualquer pacote com a marca 40 está com destino ao roteador VoIP e vai ter que ter prioridade. Então, marcar com Destination Address, eu faço uma vez só, e todo ATA novo que entrar, não importa qual o IP do ATA, já vai ter a comunicação dele de voz garantida ou com melhor performance entre ele e o destino do meu servidor, de um servidor conhecido. Também pode fazer marcação em todo o caminho. Não adianta eu marcar só no meu roteador, no roteador de borda. Todos os roteadores do meio vão ter que estar com forward habilitado para poder encaminhar esse pacote de forma adequada. A marcação também pode ser feita por protocolo. A gente deu um exemplo aqui de uma marcação utilizando o IP de um ATA, o IP de um servidor, de um cliente, por exemplo. Mas você poderia também priorizar um protocolo específico. O processo é exatamente o mesmo, só que em vez de usar o source address, a gente vai usar protocolo porta 80. E aí vou dar uma marca para ele qualquer. Eu posso também marcar interfaces. Então, eu posso criar marcações por interface, onde eu vou marcar tudo que passa, todo pacote que vem daquela interface. Então, se eu tenho uma interface conectada com um cliente, que é um cliente VIP, eu marco aquela interface, tudo que vier daquela interface de rede, porque ele pode ter vários IPs, eu posso entregar um /29, um /24, uma rede gigante para o meu cliente. Vou marcar todos os pacotes? Não, posso marcar o que veio da interface, eu dou uma marcação para aquilo, e toda a minha rede vai obedecer aquela marcação, sabendo que aquele pacote veio daquela interface que atende aquele cliente VIP, aquele cliente mais importante. Aqui um exemplo com duas marcações, a 40 e 41, e eu tenho que ter uma marcação também para outros. Uma vez que você fez as marcações, você vai fazer aonde... Tá, marquei o pacote está marcado, o que eu faço com ele agora? Você vai na queue, na tree, e cria uma fila de prioridades, de ações, com características diferentes. Então, aqui eu tenho um exemplo, aqui onde eu fiz o DSCP 40, que a gente já fez no exemplo, e 41, e outros. Então, o pacote que tiver com a marca DSCP 40, ele vai ter prioridade 1. O que tiver DSCP 41, prioridade 2. E o que tiver DSCP não marcado, prioridade 8. É um pacote que não tem prioridade. Então, você, na queue, monta a queue, faz uma regra para o teu link total, estabelece a velocidade total dele, as características dele, e vem fazendo prioridade 1, prioridade 3 e prioridade 8, de acordo com o tipo de marca que tem no pacote. Também pode ser feito esse processo com o MPLS. O MPLS, ele trabalha parecido, vamos ver o roteamento normal, por exemplo, eu tenho um sistema onde você chega um pacote, eu analiso o IP de destino, vou na minha tabela de rotas e vejo qual é a interface adequada para ser enviado esse pacote. Só que quando essa tabela de roteamento é feita, ela não analisa, ela não conhece o estado de cada interface de rede que eu tenho na minha rede. Então, se eu tiver uma interface, por exemplo, de 100 megas, mas com 0 bytes disponível, ela está completamente sobrecarregada, o roteamento tradicional não sabe lidar com essa situação. Ele não percebeu que aquela interface está sobrecarregada. Eu consigo, através do MPLS, criar um roteamento de forma mais eficiente, onde eu posso traçar, se essa interface minha não tem mais capacidade, eu posso dar a volta por outro caminho e chegar até o meu destino. Para isso, você tem que rodar o SPF para que ele possa ter um link state, analisar o estado de cada conexão. Então, você teria que subir o SPF. No SPF lá, você vai habilitar na aba MPLS para que ele possa trocar labels através do SPF. Você vai criar uma rota, um caminho de tráfego engine, um túnel específico para garantir aquele tipo de tráfego. Você vai ter uma interface de tráfego engine, onde você vai ter lá, você pode utilizar ela de forma dinâmica. De forma dinâmica, eu estou usando o SPF para descobrir o melhor caminho na rede. Então, ele vai tentar, dinamicamente, achar uma maneira de fechar um túnel, um caminho de uma ponta até a outra. Ou eu posso vir manualmente, em vez de usar o CSP, eu posso eu mesmo dizer, quero que passe por esse roteador, depois por esse, e dizer a sequência por onde o meu tráfego vai passar na rede. E eu posso, inclusive, misturar as duas coisas. Eu posso dizer que é para ele usar o meu caminho pré-definido, que é o melhor caminho para poder chegar até aquele ponto. E caso esse caminho não seja encontrado, caso ele perca a conectividade por esse caminho, ele vai para quê? Ele vai para o caminho dinâmico.
Ele vai tentar que o OSPF encontre uma outra rota, uma outra maneira de chegar de um ponto até o outro para garantir a conectividade daquele túnel. Aonde você vai ter o teu túnel estabelecido e utilizando a rota primária que você definiu e, por segundo, uma rota dinâmica, caso a primária caia. Isso aqui é só um overview do que pode ser feito de QoS. Aqui estão as referências do que foi utilizado para montar essa apresentação. Os exemplos estão desenhados ali, mas recomendo, novamente, que vocês saibam o que estão fazendo. Não dá para, em meia hora, ensinar vocês tudo de QoS e você sair daqui para você sair executando no teu provedor. Não é viável fazer isso. A ideia é dar só uma visão do que pode ser feito, das ferramentas que existem, dar uma ideia de como é que elas funcionam, para vocês terem uma noção, e aí buscar, sim, dentro da necessidade de cada um, o treinamento ou uma consultoria que vai ajudar vocês a implementar isso na prática, na realidade de vocês. Alguma pergunta? Fala, pode falar. E aí, Flávio, tudo bem? Seguinte, eu tenho uma dúvida em relação ao uso do limit edge se não houver uma parent queue. Digamos que você tenha um concentrador e se não tiver parent queue, não adianta. Se você botar o limited, mas ele não tiver o parent antes, o MikroTik não sabe calcular, o MikroTik tem que saber qual é a banda total que você tem. E ele não tem como adivinhar. Como é que ele descobre qual é a banda total que você tem? Através do parent. Então, tu vai no pai e bota lá, tenho 30 megas. Essa aqui é filha desse cara que tem 30. Então, garanti 15. Aí, quando eu garanti 15, o que era 30 virou 15. Aí, botei outro cliente, garanti 5. O que era 30 virou 20, virou 10. Aí, botei outro. E aí, o MikroTik consegue calcular isso. E como é que ele descobre? A maneira de descobrir é você dizendo. Você tem que dizer. Se não tiver parent, desculpa. Fica totalmente inútil. Não, exatamente, porque uma vez me perguntaram se na hora de fazer por exemplo, um Brust, alguma coisa assim, se seria relevante colocar o limit edge. E eu também pensava dessa mesma maneira, que se não houvesse a parent queue, não teria como ele saber a hora de fazer a priorização. Isso. Então, digamos que você fosse usar isso aí num provedor mesmo, no concentrador lá, raramente a gente vai ter uma parent queue no concentrador, porque você não vai limitar um concentrador a um X número de banda, né? Porque depende de quantidade de clientes que está instalado, enfim. Então, teria que ser uma coisa muito dinâmica, ter uma parent queue ali para ele poder priorizar o tráfego, né? Pelo limit edge e não pelo max limit. Mas era essa dúvida mesmo, se eu estava errado sobre o parent queue. Mas aí você faz o quê? Faz um parent, um pai, que tenha toda a banda do teu provedor. Claro, mas quando tem mais de um concentrador, uma parede, aí não tem como. Não dá. Aí tumultua. Se tiver duas saídas IP diferentes, aí dá confusão. Não. Aí você não consegue fazer um parent com tudo, porque pode cair uma interface e ele não vai conseguir calcular. Perfeito, é isso aí. Isso funciona bem para uma interface saída, onde você tem toda a banda naquela interface, aí funciona bem. Aí, exato. No cenário de 2 links, aí tem que usar outros recursos para poder fazer isso. Não, beleza. O limited não seria a solução ideal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.